Olá! Hoje o nosso mergulho é num universo que, assim, todo mundo acha que conhece, mas que é cheio de camadas. Marketing. A gente pegou um material bem denso de administração e a missão aqui é simples. Separar o que é ruído do que realmente importa para a gente entender como as empresas tentam nos conquistar. Vamos traçar a evolução do marketing, sabe? De uma espécie de megafone gritando para uma multidão, para um sussurro, assim, super personalizado no ouvido de uma única pessoa. Como é que essa jornada aconteceu? E para começar, acho que a gente tem que ir direto num ponto de virada. Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, ele definiu o marketing como a arte de satisfazer necessidades com lucro. Mas a forma de fazer isso mudou radicalmente. Por décadas, tudo girava em torno dos famosos 4Ps. Exato. Todo mundo que já pisou numa faculdade de negócios aprendeu sobre os 4Ps, né? Produto, preço, praça e promoção. O interessante é como esse modelo, que é totalmente centrado na empresa, ele se tornou quase uma armadilha, sabe? Ele te força a pensar no seu produto, no seu preço, na sua distribuição. É um monólogo. É um monólogo, isso. É um pensamento de dentro para fora. Mas aí surge uma inversão total dessa lógica com os 4Cs. E a troca das palavras aqui já diz tudo. Produto vira cliente, ou melhor, a solução para o cliente. Preço vira custo, que é o custo total da experiência para a pessoa, não só o que está ali na etiqueta, né? E a praça, que era o ponto de venda, se transforma em conveniência. O quão fácil é para o cliente obter aquilo. E talvez a mudança mais importante, promoção vira comunicação. Sai a propaganda unilateral, sabe? E entra o diálogo, a conversa. Essa mudança dos 4Ps para os 4Cs hoje parece óbvia, né? Mas por que tantas empresas ainda parecem presas no modelo antigo, tão obcecadas com o próprio produto em vez da solução para o cliente? É uma falha de visão ou a operação é que é mais difícil de mudar? Eu acho que é uma combinação das duas coisas. Mudar a operação é caríssimo, é complexo. Mas a falha de visão, para mim, é o principal. Uma empresa que pensa em produto, ela lança um celular com mais megapixels. Já uma que pensa em solução para o cliente, bom, ela cria um ecossistema como o da Apple, onde a câmera é só uma parte da experiência de compartilhar memórias, entende? A ideia de começar pelos 4Cs e entender o cliente primeiro, para depois construir os 4Ps, é uma revolução que muita gente ainda não completou. E essa jornada do cliente com o produto, ela não é estática, né? Tem um conceito que ajuda a visualizar isso, o do ciclo de vida do produto. A ideia de que um produto nasce, cresce, atinge uma estabilidade e depois morre. Parece simples, mas as implicações para a estratégia são enormes. Com certeza. Na fase de introdução, a empresa está basicamente pagando para o produto existir. É marketing pesado e pouca venda. No crescimento, a coisa decola, a demanda explode. Na maturidade, o mercado fica saturado. A briga é por cada fatia de mercado. E no declínio, bom, é o fim da linha. Vamos pegar um exemplo clássico, a Coca-Cola. Onde ela se encaixa nesse ciclo? O material sugere que ela está entre a maturidade e o declínio, o que soa quase como uma heresia, né? E aí é que está a nuance. Não é que a Coca-Cola como produto esteja morrendo, não é isso. Mas o mercado de refrigerantes carbonatados está, no mínimo, estagnado. As pessoas hoje têm kombucha, chá gelados, sucos funcionais, uma infinidade de opções. Então, a Coca-Cola como marca é genial em se reinventar, mas o seu carro-chefe original, ele está no mercado que já viu dias melhores. É uma luta constante contra o declínio. Em contraste, os carros elétricos estão claramente na fase de crescimento acelerado. E os celulares antigos, os tijolões, viveram esse ciclo todo numa velocidade alucinante. Chegaram, dominaram e viraram peças de museu em uma década. Isso mostra que não dá para vender a mesma coisa da mesma forma para sempre. O que nos leva à questão: se não dá para vender para todo mundo, como escolher o seu público? E essa é a essência da segmentação de mercado. É a admissão de que o marketing de massa, a ideia de um produto único para todos, está, bom, com os dias contados. O exemplo histórico do Ford T, o cliente pode ter o carro da cor que quiser, contanto que seja preto, hoje soa como piada.
E a segmentação começa a fatiar esse bolo, né? Primeiro em grandes pedaços, os segmentos, que são grupos com características em comum. Depois vem os nichos, que são fatias ainda menores, com necessidades muito específicas e muitas vezes mal atendidas. E a granularidade só aumenta. Temos o marketing local, que adapta a oferta para uma região. O caso do McDonald's vendendo itens com tapioca no Nordeste do Brasil é um exemplo perfeito. Não é só colocar um ingrediente a mais, sabe? É um sinal de respeito, de entendimento da cultura local. E no extremo, a gente chega no marketing individual, a customização total. Uma camisa de time com seu nome, uma playlist montada por um algoritmo só para você. É o tal do segmento de um. E as bases para fazer essa segmentação evoluíram muito, certo? Começou com o geográfico e demográfico, onde a pessoa mora, a idade, a renda. Mas hoje o jogo é muito mais sobre o psicográfico e o comportamental. Exatamente. Saber que alguém é homem, tem 40 anos e mora em São Paulo, isso diz muito pouco. Agora, saber que ele é um entusiasta de ciclismo, que valoriza a sustentabilidade e compra online de madrugada, isso sim é informação de ouro. O marketing moderno está menos interessado em quem você é no papel e mais em como você vive e por que você compra. Certo. Então, a empresa filtrou o mercado, encontrou seu nicho. Mas e os concorrentes? Eles provavelmente estão fazendo a mesma coisa. Como uma marca evita se tornar só mais uma opção na prateleira e, em vez disso, se torna a opção na mente do consumidor? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta está na palavra posicionamento. É a arte de ocupar um espaço claro, distinto e desejável na mente do público. Não é só o que você faz, mas o que as pessoas pensam que você faz. O exemplo de Pepsi versus Coca-Cola é genial nisso. A Coca é a líder, a original. A Pepsi, em vez de brigar de frente, de dizer somos melhores, ela assumiu com brilhantismo o lugar de segunda opção. A campanha Pode Ser Pepsi foi um golpe de mestre. Transformaram uma possível rejeição numa marca registrada. Exato. Eles se posicionaram em relação ao concorrente. A Apple de Steve Jobs se posicionava em relação a uma ideia, a inovação. Think different. Eles não vendiam computadores, vendiam uma ferramenta para os criativos, os rebeldes. E esse posicionamento é o resultado de uma estratégia de diferenciação bem executada. E essa diferença tem que ser relevante. Não adianta ser diferente só por ser. A diferença tem que ser superior, comunicável e, claro, lucrativa. Ok, mas gerenciar tudo isso especialmente numa empresa gigante, com dezenas de produtos. Cada um num estágio de vida, cada um com um posicionamento. Parece um pesadelo. É aí que entram as ferramentas para organizar a casa, como a famosa matriz BCG. Sim, a BCG é um clássico. Ela plota seus produtos num gráfico de 2 dimensões: participação de mercado versus crescimento do mercado. E daí saem 4 categorias: as estrelas, líderes em mercados que crescem rápido; as vacas leiteiras, líderes em mercados maduros que geram muito caixa; os pontos de interrogação, que têm potencial mais baixa participação; e os abacaxis, que, bom, não geram caixa e estão em mercados estagnados. Mas essa matriz, ela ainda é relevante hoje? Ela foi criada para conglomerados industriais do século XX. No mercado de software, por exemplo, um ponto de interrogação pode virar uma estrela e ser descontinuado em 2 anos. A velocidade do mundo digital não quebra um pouco a lógica do modelo? Totalmente. Esse é o grande debate. A BCG hoje serve mais como uma fotografia estática do portfólio. É uma ferramenta para forçar conversa sobre onde alocar recursos. Mas a estratégia precisa ser muito mais ágil. Uma vaca leiteira hoje como a TV a cabo pode sofrer uma disrupção por uma startup que nem aparece no radar amanhã. O ciclo de vida que a matriz prevê de interrogação para estrela, para vaca leiteira e abacaxi, ele está muito, muito mais curto e imprevisível. E falando em disrupção, em competição, isso nos joga direito no campo de batalha. E para mapear esse terreno, outra ferramenta clássica é o modelo das 5 forças de Porter, que basicamente mede a temperatura da água de uma indústria. Diz se ela é um paraíso de lucros ou um inferno competitivo. Exato.
Porter diz que a lucratividade de um setor não é sorte, é definida por 5 forças. A primeira é a rivalidade entre concorrentes. Pensa na guerra entre companhias aéreas por preço. É tão intensa que corrói o lucro de todo mundo. A segunda e a terceira são os dois lados da mesma moeda, né? O poder de barganha dos clientes e dos fornecedores. Se um supermercado gigante como o Carrefour negocia com um produtor pequeno de queijo, o poder está todo com o cliente. E se uma empresa depende de um único fornecedor de um chip específico, como a Intel no passado, o poder está todo com o fornecedor. A quarta força é a ameaça de produtos substitutos, que é sutil e perigosíssima. Não é seu concorrente direto, é alguém de outro setor que resolve o mesmo problema. As câmeras digitais não foram mortas por outras câmeras, foram mortas pelos smartphones. O cinema não compete só com outro cinema, compete com a Netflix, com o YouTube, com o TikTok. E por fim, a ameaça de novos entrantes. O quão fácil é abrir uma empresa no seu ramo. O setor bancário era forte com barreiras de entrada altíssimas, até que as fintechs chegaram com tecnologia e menos regulação e arrombaram a porta. Analisar essas 5 forças te dá um mapa de onde estão as ameaças e as oportunidades. O que é fascinante é que essas ferramentas, BCG e Porter, são muito analíticas, quase militares. Elas olham o mercado como um tabuleiro de xadrez. Mas a grande virada do marketing nas últimas décadas foi olhar para o lado humano, o lado relacional. Sim, e o material tem uma anedota sobre isso que é fantástica. Fala de um comerciante de um armazém antigo que tinha uma caderneta de registro de mercadorias. Essa anedota é a prova de que a tecnologia não inventou o relacionamento com o cliente. Ela só escalou isso. É uma história ótima, pode contar. Basicamente, o dono da venda anotava na caderneta o nome, a data e os produtos de cada cliente que comprava fiado. Com o tempo, ele não tinha só um registro de dívidas, ele tinha um mapa dos hábitos de consumo da sua comunidade. Ele sabia que a Dona Maria comprava farinha toda sexta, que o seu João gostava de uma marca específica de cachaça. Ele podia antecipar necessidades, gerenciar o estoque e, o mais importante, criar um laço. Aquela caderneta simples era, na essência, um sistema de CRM. É a ilustração perfeita. Um sistema de CRM moderno, com toda a sua tecnologia, faz exatamente a mesma coisa, só que para milhões de clientes. Ele coleta e organiza dados para entender quem são os clientes, o que eles querem e quando eles querem. Tudo com o objetivo de criar um relacionamento duradouro e lucrativo. Eu fico imaginando o seu João da venda. Ele provavelmente sabia até o time de futebol do cliente, né? O desafio hoje é ter esse nível de intimidade com milhões de pessoas sem parecer um robô ou, pior, um stalker. E isso nos leva a um conceito ainda mais amplo que o CRM, que é a experiência do consumidor, a tal da CX. Sim, e é crucial entender a diferença. O CRM é a gestão dos dados, da interação. A CX é a percepção, o sentimento do cliente em cada ponto de contato com a marca. Do anúncio que ele vê no Instagram, passando pela facilidade de navegar no site, a embalagem do produto, o atendimento do suporte. Tudo isso forma a experiência. E essa experiência não é sobre estar sempre encantando o cliente, certo? De forma alguma. É sobre ser consistente com a sua promessa. Uma companhia aérea de baixo custo não precisa servir champanhe para ter uma boa CX. Ela precisa ter um site que funcione, um check-in fácil pelo aplicativo e um embarque eficiente. A experiência tem que ser coerente com o posicionamento. Uma CX de luxo mal executada é muito pior que uma CX simples e eficiente. E hoje o palco principal onde essa experiência acontece é o ambiente digital. Com certeza. O marketing digital é onde tudo isso se materializa, com as mídias sociais, os links patrocinados, o marketing de conteúdo, é a arena moderna. Então, se a gente amarrar tudo isso, a jornada que a gente viu é muito nítida. Saímos de uma visão de produção em massa, focada no produto, para uma visão de relacionamento, centrada no cliente e na sua experiência. Ferramentas como o BCG e Porter ainda nos ajudam a entender a estratégia e a competição, mas a vitória no jogo de hoje depende de gerenciar essa experiência de ponta a ponta, de forma cada vez mais pessoal.
Exato. Apesar de todo o software, toda a inteligência artificial, o fundamento não mudou. Como Drucker dizia, é sobre entender e satisfazer necessidades humanas de forma rentável. A caderneta do comerciante e o CRM mais sofisticado do mundo buscam, no fim das contas, a mesmíssima coisa: conhecer o cliente para servi-lo melhor. A tecnologia mudou a escala, não o princípio. E isso nos deixa com uma reflexão final que o próprio material provoca. A gente viu essa marcha que parece inevitável do marketing de massa para o marketing individual. As empresas hoje usam dados e CRM para nos conhecer intimamente. A questão que fica é: qual é a linha tênue que separa uma experiência perfeitamente conveniente de uma vigilância desconfortável? E o que, como consumidores, estamos dispostos a trocar em nome dessa personalização? É algo para se pensar na próxima vez que um anúncio parecer ler a nossa mente.